Celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, duas colunas da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Colunas porque sustentam a caminhada da nossa Igreja dentro da missão que cada um realizou. São Pedro foi escolhido por Jesus para ser a pedra onde se fundamentaria esta igreja. Pedro se torna a imagem da igreja enquanto instituição. A igreja de Cristo foi instituída sobre a pedra que é Pedro. E esta igreja instituição é aquela que nos traz o conteúdo da fé a partir da palavra de Deus, a partir da palavra de Jesus. Nós temos a igreja que nos ensina a partir do seu magistério. O magistério da igreja são os bispos. O magistério da igreja tem como primeiro governante o Papa Francisco. E é desse magistério da igreja que nós temos a doutrina. Tudo aquilo que está contido num livro que às vezes não é muito conhecido por nós. Infelizmente, não é muito conhecido por nós, cristãos católicos, que é o livro do Catecismo Católico. Lá está contido tudo aquilo que a igreja nos orienta na sua catequese. E também nos documentos, inúmeros documentos que já foram nos oferecidos, com ensinamentos que vêm a partir de toda a realidade que compõe a vida humana. A igreja fala de tudo um pouco. A igreja tem a sua opinião e ela expressa esta sua opinião em documentos. O que ela pensa disto? Nós temos como saber o que a igreja pensa sobre todos os assuntos, sobre tudo aquilo que tem importância para a nossa humanidade, para que a gente compreenda a vida humana a partir do olhar da fé. Essa é a nossa igreja tão rica, tão cheia de conhecimento e de sabedoria, que não é um conhecimento do agora, mas é um conhecimento e uma sabedoria milenar. A igreja tem os doutores, grandes santos, reconhecidos como doutores da igreja, com as suas sumas teológicas, verdadeiras composições lindas, ricas de reflexões sobre Deus, sobre a fé. Esta é a nossa igreja, instituição, que tem a sua sede em Roma, no Vaticano, e que lá está o nosso líder maior, que é o Papa Francisco. Esta igreja que está presente no mundo inteiro, os seus templos, igrejas, e nas suas obras sociais. A Igreja Católica Apostólica Romana é a instituição que mais desenvolve
obras sociais no mundo. Isso não é muito dito. É a que mais cuida dos pobres. A nossa igreja é muito preocupada com todos os campos, o campo social, sobretudo, o campo político. Não porque ela é partidária, mas porque ela é de Jesus Cristo. Sendo de Jesus Cristo, não fecha os olhos para toda e qualquer injustiça, mas ela é anunciadora da verdade que produz a paz, que traz a paz. Pedro representa um pouco isto. Lógico que no tempo de Pedro não existia esta igreja como temos hoje. Ele foi a pedra fundamental. Ele foi o alicerce sobre o qual tudo isso foi constituído. São Paulo é o homem da missão. São Paulo não conheceu Jesus pessoalmente, diferente de Pedro, que foi um dos primeiros discípulos a serem chamados por Jesus. São Paulo não conheceu pessoalmente Jesus. Ele faz um encontro com Jesus no caminho para Damasco, naquele momento de sua vida, quando ele era perseguidor dos cristãos. Indo para Damasco, ele faz esse encontro com Jesus e ele ouve uma voz, a voz de Jesus que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo é o nome do primeiro rei de Israel. E de Saulo, naquele momento que Jesus fala com ele, agora Paulo, que significa pequenino. Paulo se converte e passa a anunciar o Evangelho e assume o anúncio do Evangelho como o único sentido da sua vida, a ponto dele dizer: ai de mim se eu não evangelizar. E ele faz isto, levando o Evangelho por onde ele pôde chegar. Atravessou mares, foi para o território dos pagãos, levando o Evangelho, levando o conhecimento de Cristo. Nisto nos resultou as cartas paulinas que nós temos no Novo Testamento. As cartas que Paulo escreveu às comunidades que ele fundou, por onde ele passou. São Paulo, que na sua confiança total em Jesus, nos diz palavras que a todo instante nós repetimos. Quando dizemos: quando estou fraco é que eu me sinto forte. Não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Palavras que estão guardadas no nosso coração e que foram a representação da vida de Paulo. Ele que guardou a sua fé e é capaz de dizer: combati o bom combate, me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. Paulo que diz: eu sei em quem eu acreditei, aonde guardei, onde depositei a minha esperança. Olhando para São Pedro e São Paulo, nesta solenidade nós somos convidados a rezar pela nossa igreja enquanto instituição, Igreja Católica,
Apostólica Romana. Num tempo em que a nossa igreja vive momentos difíceis, como toda a instituição, não é somente a instituição Igreja Católica Apostólica Romana, toda a instituição está em crise, inclusive a família. Rezar pela nossa igreja, para que ela siga a missão que Jesus confiou a Pedro na figura do Papa Francisco. Pessoa do Papa Francisco. Hoje é dia de elevarmos uma prece ao Papa Francisco, que no primeiro dia do seu pontificado, quando ele se apresenta na Praça de São Pedro, o que o Papa Francisco pede? Ele pede para rezarem por ele. Hoje é o dia de repetirmos aquele gesto do primeiro dia do seu pontificado, quando todos rezaram uma Ave Maria para o Papa Francisco, início do seu pontificado. Hoje a gente repete esse gesto, rezando pelo Papa Francisco, rezando para que num tempo em que nós vivemos, a voz da igreja não se cale, ela continue chegando aos corações. Porque apesar de todos os seus defeitos, falhas, porque ela é santa e pecadora, ela é de Cristo, mas governada por homens, por pessoas, para que esta palavra continue chegando aos corações a partir do seu magistério e da sua doutrina, que possamos buscar conhecer mais o que nos ensina a nossa igreja, porque ela tem um conteúdo maravilhoso e muito rico que nos instrui na nossa vida de fé. Rezar para que esta igreja, que é a barca que navega neste mar que é o mundo, em meio às tempestades, que ela continue firme e muito bem guiada. É dia de rezarmos por todos nós, que a exemplo de São Paulo, somos também missionários. Somos também anunciadores do Evangelho, para que a nossa presença, aonde estivermos, seja uma presença aonde a minha palavra, ela represente algo de bom. No mundo de tantos fake news, no mundo de tanta violência e ódio, no mundo de tantas mentiras e maldades, no mundo de tantas conversas que não possuem nenhum conteúdo, somos chamados a levar o conteúdo do Evangelho, uma palavra de fé e uma palavra de esperança. A exemplo de São Paulo, nos empenharmos. A igreja, ela é instituição, mas não somente instituição. A igreja é templo, mas não somente pedra. A igreja é povo de Deus. A igreja é pedra viva. E nesta igreja pedra viva, todos nós somos um tijolinho, cuja pedra angular que sustenta esta construção espiritual é Cristo. Portanto, eu me pergunto no dia de hoje, qual o meu lugar na minha igreja? Qual é o meu lugar na minha igreja? No que eu posso colaborar com esta igreja, para que ela continue essa missão tão bonita de chegar aos corações humanos. Deus poderia ter feito tudo sozinho, mas não quis. Ele escolheu ter a sua igreja e escolheu a cada um de nós para sermos por Ele esta presença e esta construção do seu reino no mundo. Que a nossa oração nos fortaleça e nos faça mais comprometidos. Que não sejamos somente pessoas que assistem, mas que se envolvem.
que desejam ardentemente realizar algo. É um chamado. O dia de hoje nos convida a vivenciarmos o nosso chamado. Que as nossas orações sustentem esta igreja e nos sustentem também. Que São Pedro e São Paulo, aonde hoje eles estão, como colunas desta igreja, nos faça participantes também de toda essa força que ambos viveram. Nos faça um pedacinho desta coluna que eles foram e continuam sendo.